Tudo o que me lembro é de várias pessoas usando a palavra Roseville. E deve ser aí que o acidente ocorre. E então eles os trouxeram para o outro Parecia uma lugar. instalação de aeroporto, onde havia um edifício de bom tamanho. Um lugar onde eles tinham a nave espacial. Onde eles tinham os corpos. Era uma nave intacta. Não estava muito danificada. Havia algo escrito na nave. Não consegui ver bem. Você pode pelo tempo que viu. Você pode descrever como era. Sim, eles não me deixaram fazer Mas isso. as outras pessoas foram autorizadas Porque a eles fazer estavam isso, muito curiosos sabendo que sobre. tipo de materiais eles eram. O corpo da nave. O corpo da nave era o que eu chamaria hoje de um material reflexivo. Mas quando você olhou para ele estava Foi perto. bastante enfadonho. Então tinha que ser reflexivo de energia ou translúcido ou brilhante talvez. Em forma de disco e não era muito alto. Era meio côncavo, você sabe. Quão grande era? Puxa, deixe-me ver. Foi o... Eu sou muito ruim com isso. Para identificar. Um quarto do tamanho da sala em que estava. Você foi capaz de entrar. Não, eu queria. Mas os outros entraram. Sim, eles entraram. Eu não tinha permissão para fazer isso. Não sendo um dos outros. Ou era apenas um dos esquilos. Você sabe ir para Indo para isso. Você sabe que eu não era ninguém. Mas eles entraram. Eles também queriam ver esse método de propulsão. Eles estavam interessados Eles queriam em ver se eles tinham algum outro tipos de dispositivos de controle ou dispositivos de comunicação. Ou que tipo de coisas eles tinham para a jornada. Em outras palavras, se eles tivessem percorrido uma como distância eles tão foram longa. capazes de fazer isso e assim por diante, você sabe. O que você chamaria de comida ou gases respiratórios. Você sabe o que eles usaram. Estavam muito interessados em identificar que. Mas parecia que alguns deles me disseram sim. E é muito. Estranhamente, como muitos filmes de ficção científica Muitos hoje. equipamentos. Muito aparado ao longo de todo o perímetro. Coisas que sairiam do chão automaticamente. Vagens sairiam. Coisas assim. Você pode nos contar um pouco sobre o feijão e a comunicação pática? Que tipo de informação foi dada? Eles te perguntaram alguma coisa, e você perguntou a eles alguma coisa. Foi nos dois sentidos. Fizemos várias perguntas. E eles nos fizeram várias perguntas. Não eu. Individualmente ou eu particularmente, mas as pessoas que eu Pessoas com quem eu estava com eles. Eles queriam saber quanto tempo vivemos. Eles queriam saber se houvesse algumas condições que terminassem o que chamamos, entre aspas, nossa luz. Em outras o que palavras, você e eu consideraríamos doenças. Ou tensões em nosso corpo. Para terminar nossa vida a eles. Perguntou, deixe-me ver se me lembro. Pensei que nunca esqueceria Eu não pouco sei, de minha quê. mente está tão vazia em algumas dessas coisas. Eles perguntaram a muitos cientistas. Qual era o seu melhor sistema de sair para a atmosfera? Ou indo para o oceano? E quão profundamente tínhamos penetrado? Galáxias, coisas assim. E claro, Eles foram muito rápidos em nos informar que não sabíamos de nada.
E um deles. Eles não nos ameaçaram e nem nós a porque eles. eles sabiam Nós éramos imediatamente intelectualmente e inferiores. cientificamente inferior. Então como foi que eles caíram? Havia alguma informação sobre Se eles isso? tiverem essa tecnologia. Como é que algo deu errado? E essa foi uma das principais coisas que pedimos Perguntamos a o eles. que eles comeram. Perguntamos a eles que tipo de gases eles precisavam. Perguntamos a eles sobre seu suporte de vida. Origem, perguntamos o que eles usam para propulsão. Perguntamos a eles o que havia Coisas assim. E perguntamos o que eles achavam que deu errado. Você sabe se e por que eles eram. Primeiro de Mesmo tudo, vindo aqui. Porque eles vieram nos visitar. Você se lembra do que eles obviamente disseram? eles são tão superiores. Porque eles querem vir para a Terra. O que eles disseram? Bem, este indicou pelo menos telepaticamente. Como eles pensam? Eles não fazem sexo como nós. Então eu não posso dizer ele ou ela ou algo assim. Indicou que eles estavam explorando espaço intergaláctico. O que chamaríamos de espaço intergaláctico. Você não chamou assim. Procure uma fonte melhor do que onde eles estavam. Eles estavam enfrentando um problema de onde eles são. Por causa de alguma condição física. Em termos de energia. E eles precisavam ir para algum outro lugar, e então entendemos que eles estavam querendo talvez colonizar algum outro lugar. E eles estavam descobrindo que Totalmente a Terra era. inadequado E é também. por isso que eles eram. Porque eles descobriram que somos. Não no nível deles. Então eles não tinham nada a temer de nós. O pouco. Mas eles ainda não sabiam o que aconteceu Sistema com de seus. propulsão que os teria derrubado. Não, eles não sabiam. Eles sabiam que era um mau funcionamento de... Eles não sabiam. E de fato, Apenas grande tentativa. vá com alguns engenheiros. Cientistas em mais detalhes. Quando ele está para vir. É ouvir. E eles não podiam beber lá. Eles estavam apis com a Ou nave. eles. Eles estavam lá sozinhos sem apoio. Ou havia outros na armada. Eles alegaram que havia 8. Que era um Maverick que de alguma forma perdeu posição ou algo assim. Eu não sei o que Uma era. distorção do tempo ou o que? Mas eles saíram. A direção para onde os outros estavam indo. E uma nave que ele alegou ter caído na Sibéria. No mesmo grupo. Pois ela não sabia como se Mas chamava. dissemos a ele que somos os Estados Unidos. Ele disse de onde eles eram, e que sistema estelar qual era, e eles eram desta galáxia. Eles nos indicaram que eles não eram de nossa galáxia. Definitivamente não da nossa galáxia. E o sistema estelar. O objetivo era absolutamente sem Nós não sentido sabíamos para o que nós. isso significava. Foi que naquele momento, você tem algum conhecimento se descobrimos Sistema que, estelar agora. até onde eu sei, Nós ainda temos. desconhecido o que. E quantas pessoas estavam por perto quando você estava Ou havia fazendo? pessoas do governo. Havia outros cientistas, Havia pessoas. militares. Havia cientistas. Havia pessoas de lower echelon. Havia muitos indivíduos Sobre homens e mulheres. Muitas pessoas. Como você saiu de onde estava com o cientista com quem você estava até aquele ponto de onde eles... Enviando veículos militares para o local. Você foi interrogado. Antes que eles permitissem que você visse isso. Não porque eu estava apenas em segundo plano. Eu e era apenas você sabe. Eu não tenho positivo. Mesmo quinta ou sexta linha interessada nele, ou qualquer coisa. Eu estava apenas ajudando para o cientista com quem eu estava. E parte de sua comitiva. Por assim dizer.
E é por isso que eu estava lá. E eu só tinha permissão para estar lá. Como você se sentiu quando viu isso? E viu o que estava acontecendo. Bem, eu estava bastante impressionado e estranho. Era real ou fantasia? Eu me perguntei se havia alguém. Jogo terrível. Mentira honesto. E é só que as pessoas. Havia tal atividade. Estar aqui e interesse de uma parte das Eu pessoas. sabia que era algo sério. Mas por outro lado, Você acha que estava quase? em parte de alguma traição de ficção científica. Quero dizer, você Algum sabe. conjunto ou algo assim. Você tinha uma classificação de segurança. Naquele momento. Ou eles apenas deixam você entrar sem uma espécie Todos de... nós tínhamos o certificado de segurança. Foi que imediatamente antes de você Ou ir você lá, teve um quando estava trabalhando com o sinal. quando eu estava trabalhando com Einstein. E essa segurança. A autorização de segurança foi respeitada. A única razão pela Isso qual é poderíamos seguro. eles desativaram depois. Foi imediatamente desativado. Nas outras experiências que você teve. O outro trabalho que Você você já teve fez. algum outro? Tipos de autorizações de segurança. Eu nunca tive uma necessidade. Já que ter um certificado de segurança. Você tinha um papel comum pelo governo sobre a estrutura última da matéria e a Academia Nacional de Ciências. Mas eu não tive autorização de segurança. Você se lembra como eles chamam Liberação que você isso? Você tinha. teve. Eles nomearam para você. Eu nem me lembro disso, exceto um final. Eu não tenho que procurar isso. Eu não sei se eu ainda tenho uma nota sobre isso. O programa em que você está trabalhando Coaste. foi financiado pelo governo. Ou foi uma bolsa universitária. Para ele naquela universidade. Naquela hora. Ter alunos excelentes de todo o país. Escolheu trabalhar com ele naquele verão em particular. Em química nuclear. Você tinha um título que foi dado a você. Enquanto você trabalha lá. Aluno especial. Ele levou algum outro aluno com ele. Não, eu era o único aluno. Sorte você vem. Eu era apenas Pet. Eu tenho que admitir que. Eu era. Eu tenho que admitir que havia 29 e eu. Você estava lá quando a única garota, ou quando O último caranguejo alienígena morreu. Você estava lá naquele momento. Não, eu não estava, Eu estava de volta ao motel e em uma cidade próxima. E me disseram e eu era bonita. Seria capaz de manter o ser vivo. Quantos estavam lá originalmente? 9, eu vi 9. 8 corpos. E depois nos comunicamos com aquele. Então havia 9. E você pode descrever eles eram. Com certeza posso. Lembro-me muito bem que eles eram. Muito leve e macio. Cinza eu chamo de verde acinzentado realmente. E eles eram muito magros. Eles não tinham nariz. Mas eles tinham marcas onde o nariz. A abertura seria. Eles tinham olhos e uma boca. Sem sobrancelhas. Eles tinham ouvidos. Eles tinham uma testa muito. E esta noite dizer em relação ao resto de seu corpo. E os que eu vi eram aproximadamente talvez 5 pés de altura. 5 pés 5 algo assim. Eles são pequenos pelo Um fim. ordenado na terra. Como eram seus olhos? Seus olhos eram enormes. Eles eram muito proeminentes. A Eles coisa eram. mais óbvia que você veria em seu rosto. Havia algum aluno.
Observe, mas eu nunca vi a cor das pupilas deles. Eles estavam quase marrom preto, eles eram muito, muito escuros. Eles eram todos da mesma cor em termos de ursinho. Eles tinham algum tipo de roupa. Sim, eles tinham o que parecia ser ternos. Muito em direção ao que chamamos de ternos. A única coisa era que eu não reconheci o tecido. Não parecia nenhum tecido que eu conheceria. Como químico ou até hoje que eu reconheceria. Havia algum tipo de fixador. Mas são zíperes ou gravatas ou algo assim. Não, eu não vi nenhum. E os sapatos deles? Seus sapatos eram todos. Parecia que eles estavam conectados. Eles estavam inteiros e seus. As mãos deles. Seus membros estavam cobertos por alguma coisa que chamaríamos de pulso. Que cortinha como qualquer tipo de guarnição. Você quer dizer o próprio terno. Tinha como uma insígnia nele. Como era a insígnia? Sim, eu tenho que desenhar para você, parece Sim, eu não sou um artista. Mas parece algo assim. Eu não sabia o que significava. A insígnia. A insígnia era quase no meio da roupa. Não estava do lado como esperaríamos estar. Eles precisavam de algum aparelho de respiração ou eles eram. especial. Eles pareciam estar respirando Isso por foi conta própria. simplesmente Coisas que incrível. estávamos começando. Onde eles poderiam aparentemente sobreviver em nossa atmosfera. E eles aparentemente percorreram um longo caminho. Eles pareciam indicar que a atmosfera Conectava a respiração. Eles nos perguntaram sobre isso e perguntamos Sim, a eles eles parecem sobre isso, indicar sim. que era bem parecido. Não era idêntico ao nosso Porque embora. eles alegaram que tinham feito xadrez. Eles te disseram alguma De coisa seu estilo sobre de isso. vida estava lá. Tentamos descobrir isso antes que pudéssemos. Eles realmente Estávamos muito interessados em não antagonizando-os, então, ao ponto em que os fizemos responder a muitos dos nossos. Nós nunca realmente descobrimos isso. Nós apenas sabíamos que eles não vivem todos acima do solo. De acordo com o que eles disseram muito. Ao que chamaríamos de subterrâneo. Eles pareciam repelidos por nossos pais. Já que eles parecem tão diferentes. Eles pensaram que éramos muito estranhos. Já que você indicou que eles Eram andrógenos ou não fizeram sexo. Eles mencionaram como eles procriaram. Isso foi outra coisa que perguntamos a eles E não sobre. podíamos fixar também. Mas não, eles acreditam que tem Como isso. temos em tudo. Eles comentaram como eles se reproduzem. Eles recusaram ou apenas. Ninguém disse a eles não realmente. Então eles realmente eram meio limitados. E o que eles acharam apropriado dizer a você? Eu diria que sim. Eu diria que eles foram muito cuidadosos com o que revelaram. Parecia que eles queriam ter qualquer tipo de contato contínuo com este planeta. Muito definitivamente. Sim, no entanto, Eles já tinham. quase descartaram aqui como um lugar desejável para vir.